Então hoje nós continuamos nossa matéria partindo aqui das causas excludentes de responsabilidade. Vimos aqui que são as causas que vão retirar o nexo, né? Então dentro dos elementos lá da responsabilidade civil, que a gente tem a conduta, a gente tem a culpa, temos o nexo e o dano. Estamos então no penúltimo elemento necessário, né? E quando você tem uma causa que exclui o nexo entre conduta e dano, você obviamente tem uma excludente de responsabilidade civil. Nós mencionamos aqui três. O primeiro, fato exclusivo da vítima, aquela situação em que a vítima ela se coloca na condição de sofrer o dano. O fato exclusivo de terceiro, e aqui eu até lembrei de um exemplo assim bem tosco, mas fica fácil de você entender o que é o fato exclusivo de terceiro. É o Luan parado ali na beirada da rua, você está vendo um carro vindo, e aí o que você faz? Você empurra o Luan, né? Então veja, o Luan ele acabou, dizer assim, ele acabou sofrendo um dano. Você pode pensar que o agente foi o motorista que o atropelou, porque veja, se você pensar o nexo de causalidade mesmo, qual foi o dano que o Luan sofreu? Sei lá, 2 pernas quebradas, fratura exposta. O que quebrou a perna do Luan? A batida do carro. Então, em tese, o sujeito que está dirigindo o carro, ele foi a pessoa que praticou aquela conduta de bater o carro no Luan e gerar nele o dano. Mas será que esse fato não ocorreu exclusivamente em razão de uma conduta de uma pessoa que não foi o agente aqui que a gente está imputando responsabilidade civil? No meu exemplo, sim, né? Eu empurrei ele. Então eu, como terceiro aqui, eu acabo tendo esse fato para mim. É como se você tirasse a responsabilidade de uma pessoa e imputasse a outra. Esse é o argumento do fato exclusivo de terceiro, né? Não foi efetivamente o carro bater no Luan que causou o dano. O carro só bateu no Luan porque eu o empurrei. Então, nessa situação aqui, não tem como você imputar responsabilidade civil ao motorista, né? Seria uma excludente de responsabilidade civil dele e, óbvio, eu serei, ali no caso, responsabilizado. Aí nós vimos o caso fortuito à força maior, as duas, vamos dizer assim, os dois requisitos necessários, que seja fora da conduta do agente e de efeito inevitável, como o próprio 393 aqui, parágrafo único, fala. E falei para vocês tomarem cuidado com o fortuito interno, que é aquele que está dentro do risco da atividade. E sendo um risco da atividade, o entendimento, e nós vamos trabalhar bastante com isso quando falarmos da responsabilidade civil objetiva, é que aquele que está na atividade, ele assume os riscos dela. Então não tem como você imputar responsabilidade. O exemplo que eu dei aqui clássico para vocês é das instituições financeiras por delitos que ocorrem no âmbito das operações ali. Seja dentro de uma agência bancária, o sujeito fazendo um saque, enfim, ou uma clonagem de cartão. Tudo isso está dentro da lógica do que seria aqui fortuito interno para as instituições financeiras. Beleza? O que mais que a gente precisa falar hoje, seguindo aqui? A gente precisa trabalhar com a situação que é chamada de concorrência de causas. Ou isso aqui também é chamado de concausas. Lá no direito penal, quando você vai... Opa, o que eu fiz aqui? Lá no direito penal, quando você vai trabalhar a concorrência de causas, as concausas, é um verdadeiro terror, né? Porque tem as concausas absolutamente independentes, relativamente independentes, e aí você vai estudar aqueles problemas lá do cara que deu um tiro na pessoa, mas a pessoa não morreu por conta do tiro, ela morreu porque a ambulância estava transportando ela e capotou, enfim. Ou aquele sujeito que tomou uma facada, não morreu, mas chegou no hospital e ele teve uma infecção hospitalar. Então você tem um somatório de causas que chegou a produzir um determinado dano. Lá no direito penal se trabalha com uma porção de causas, teorias, uma atrás da outra, uma complexidade enorme. Aqui a gente trabalha basicamente com duas possibilidades. Quando você tem concorrência de causa do agente e da vítima, e quando você tem concorrência de causa do agente com terceiro. Ou vamos pensar aqui em dois agentes. Então, a primeira, concorrência do agente com a vítima, nós podemos dizer o seguinte: qual é
vamos dizer assim, a consequência. Vamos pensar. Você tem o agente, aquele que causa o dano, que ele é efetivamente, existe um nexo entre a conduta dele, o comportamento dele e o dano. Ok. Mas você também tem no comportamento da vítima algo que concorre para o dano, algo que ajuda com que aquele dano ali ocorra. Então vamos imaginar aqui, o cara está andando de carro, bêbado, por exemplo. Está andando de carro bêbado, ali não tem muita o comando do carro, né? E você tem uma pessoa atravessando na rua correndo fora da faixa. Vamos pensar aqui. Duas causas para um acidente. Qual que é a consequência quando você tem concorrência de causa do agente com a vítima? Nesses casos aqui, a gente pode falar que haverá responsabilidade civil. Haverá responsabilidade civil com a reparação do dano na proporção da causa efetiva. Então veja, você tem a responsabilidade civil, mas você vai fazer uma proporção da indenização ali com relação à causa que foi efetiva. Ou seja, você pode abrandar do agente o dever de indenizar, tendo como base que a vítima contribuiu para a ocorrência daquele dano ali, conforme está no artigo 945. Vou abrir aqui para vocês. Olha o que o artigo 945 nos fala. Vou copiar ele aqui para nós. Ele fala o seguinte: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então, basicamente, o juiz ele tem que analisar ali conduta do agressor, conduta da vítima, fazer uma proporcionalidade ali, mas veja, vai continuar tendo a responsabilidade civil do agressor. E aí, por que eu estou insistindo nisso? Porque quando você vem aqui para cima, para falar em fato exclusivo da vítima, tem que ser só o comportamento da vítima que gerou aquele dano. O agressor ele não fez nada para, vamos dizer assim, nada que de forma efetiva gerou aquele dano ali. A vítima ela exclusivamente colocou naquela situação. Vamos imaginar o cara que está dentro da via, sem beber, andando na velocidade certinha, bonitinha, e vem um sujeito e pula na frente do carro, né? Veja, em cima do carro ali, não tem como nem ele frear, ele se arremessa no carro. Não tem como você pensar em concorrência de causa. Você tem um fato exclusivo da vítima. Agora, se o sujeito estava, por exemplo, embriagado, em alta velocidade, e vinha a vítima andando no meio da rua, né? Também vamos pensar bêbada, aí você já consegue pensar em uma concorrência de causas aqui a ponto de gerar uma proporcionalidade na responsabilidade civil. Beleza? E aí a gente segue para a situação em que há concorrência de causa do agente com o terceiro. Isso aqui é algo relativamente muito simples. É como se você tivesse uma situação em que mais de uma pessoa, ela vamos dizer assim, é causa para aquele dano ali que você está analisando. Então, a consequência para ter mais de uma causa, né, concorrência de causa, é que haverá responsabilidade civil de todos os agentes, com a apuração do montante devido por cada um. Então, basicamente, você imputa a responsabilidade em todos, mas fazendo a medição, né, do quantum, do montante indenizatório, depender da contribuição para o dano de cada um. Isso aqui é um somatório do 942, cadê ele? Na sua segunda parte aqui. Então vejam, os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito ficam sujeitos à reparação do dano causado. E, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, vamos copiar esse artigo 942 aqui e destacar que, na verdade, é só a segunda parte aqui que
nos interessa. E também o parágrafo único desse mesmo artigo, que diz o seguinte: são solidariamente responsáveis os autores, né, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Então vamos pensar aqui o seguinte: se tiver na situação em si, se tiver mais de um agente e um desses agentes for, por exemplo, uma criança, um menor, você pode imputar a responsabilidade a quem? Ao pai daquela criança, de forma solidária com o outro que estava cometendo aquele dano ali na situação. Então vamos imaginar aqui que existe um maior e ele junto com um menor que está sob a guarda de um pai, eles cometem um dano, né? Vamos pensar no exemplo que eu dei aqui. Duas pessoas, um maior, capaz, sujeito competente para ser responsabilizado, e um adolescente aí de 15 anos dentro de uma garagem, danificando o carro dos vizinhos. Então veja, nessa situação você vai ter uma concorrência de causas. Você tem mais de um agente praticando o ato que gerou o dano ali naquelas pessoas. Você basicamente vai imputar a responsabilidade solidária para todos eles aqui. No caso, como um deles é menor, você vai para o artigo 932, que é o que vai imputar a responsabilidade por fato de terceiro. No meu exemplo aqui, será o pai os pais, né, do menor assumirão a responsabilidade aí. Beleza? Outro ponto, então basicamente nós temos essas duas situações com concorrência de causas ou de concausas. Outro ponto que pode aparecer em prova para vocês, que é uma situação interessante, inclusive, é a chamada causalidade alternativa, ou também conhecida como responsabilidade coletiva. Tem alguém causando um caos aqui, deixa eu silenciar ele. Então vamos seguir aqui dizendo o seguinte: além da concorrência de causas, existe a possibilidade também de você ter causalidades alternativas, o que é chamado também de responsabilidade coletiva. Isso aqui é loucura, por quê? Porque vai diferir bastante do raciocínio que a gente tem lá no direito penal, que hipótese alguma vai admitir a responsabilidade solidária aqui de forma coletiva, né? Como que existe, ou como que funciona essa causalidade que a gente está chamando de causalidade alternativa? Basicamente é uma situação em que você tem vários agentes produzindo comportamentos ali, vários agentes se comportando, e aí surge um dano, mas você não consegue definir efetivamente quem foi o responsável por aquele dano ali. Então você tem várias pessoas se comportando e não tem como individualizar quem que foi que efetivamente causou aquele dano ali. Então, vamos descrever isso aqui. A causalidade alternativa ocorre nas situações em que existem vários agentes praticando condutas e não é possível individualizar qual foi o comportamento que efetivamente causou o dano. Então, basicamente você tem o seguinte problema: você tem várias pessoas praticando comportamentos voluntários e desses vários comportamentos, um deles causa o dano. Mas naquela muvuca de comportamentos ali, naquela coletividade de atos, de práticas, não é possível individualizar de onde que veio efetivamente a causa, né? Qual foi o nexo efetivo para causar aquele dano ali. Qual é a consequência, o resultado que a gente tem disso? Nestas situações, é possível que se responsabilize todos os membros do grupo de forma solidária. Então olha que loucura, né? Aqui nessa situação você responsabiliza todo mundo de forma solidária.
Onde que a gente pode extrair situações que ocorrem a responsabilidade coletiva ou a responsabilidade derivada de uma causalidade alternativa? Por que alternativa? Porque tanto faz. Tanto faz de onde que veio efetivamente a causa para aquele dano. Você vai pegar todas as condutas e vai entender que todas elas contribuíram para o dano. Apesar de não ter como individualizar, você vai acreditar que naquele pacote ali, ou todas contribuíram, ou pelo menos uma foi um somatório de contribuição com a outra. O primeiro exemplo é envolvendo danos ambientais. Então vamos imaginar que você tem, sei lá, um rio e próximo a esse rio tem, sei lá, 2, 3 empresas que jogam os restos de materiais ali da produção no rio. Todas com filtro, com autorização, enfim. E aí você consegue perceber que surge uma poluição naquela região ali, mas não é possível descobrir de onde que é que efetivamente veio. Qual é o resultado que se tem quando a gente pensa em responsabilidade civil ambiental? O resultado é imputa a responsabilidade a todo mundo. Uma responsabilidade coletiva. Todos serão responsáveis pelo dano ali. E aí é óbvio que numa situação como essa, você é, sei lá, sócio proprietário de uma dessas empresas, você não tem nada a ver com aquele dano ambiental. O que, que você vai fazer? Você vai correr atrás para demonstrar que a sua empresa utiliza os filtros, que ela faz todo o serviço de purificação do lixo ali, ou dos esgotos, né, dos resíduos, enfim. Você vai correr atrás de retirar a sua responsabilidade civil, imputando ela a um terceiro. Né? Você vai imputar que, na verdade, a sua tese de defesa será fato exclusivo de terceiro. A sua empresa não tem nada a ver com isso. Um outro caso interessante, esse aqui gosta de cair em prova, é o chamado queda anônima. E veja que ele tem previsão expressa no código, lá no artigo 938, que diz o seguinte, vamos abrir ele aqui. Artigo 938. E esse aqui é um artiguinho polêmico, que gera discórdia. Artiguinho da discórdia. Basicamente ele fala o seguinte: aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em local indevido. O exemplo aqui é o seguinte: o Luan está com o carro zero dele estacionado no condomínio, acabou de passar num concurso, delegado da Polícia Federal, comprou lá um Camaro amarelo, zero, o carro está lá estacionado bonitinho. Um belo dia, ele chega, o carro está com o teto completamente amassado e tem uma samambaia imensa em cima do carro dele, quebrada, né? Os pedaços de vaso de samambaia, terra para todo lado e o teto destruído. Quando o Luan olha para cima, tem, sei lá, 38 andares. E todos os andares têm uma janela que daria para cair de lá uma samambaia em cima do carro dele. Então veja, como que nós vamos resolver a situação? Existe um dano, esse dano foi injusto e você tem uma conduta qualquer que foi alguém deixar cair, uma omissão, ou mesmo arremessar uma samambaia lá de cima no carro do Luan. Você consegue descobrir quem foi efetivamente que causou esse dano? A princípio não. Qual que é a alternativa que o código utiliza aqui? Bom, você imputa a responsabilidade a todo mundo. No caso aqui, você imputa a responsabilidade ao condomínio, né? Então veja, todos que habitarem ali, aquele prédio. No condomínio pode-se definir, por meio da reunião ali, que somente aqueles que têm acesso da janela que vão pagar. E aí vai chegar um momento em que você que nunca teve uma planta, nunca teve uma samambaia, vai começar a investigar câmera de cá, câmera de lá, até que geralmente se descobre quem é o verdadeiro culpado, para ele sim se responsabilizar. Nesse meio termo, e eu lembro de sempre com vocês, a gente se preocupa com a vítima, a gente vai se preocupar com o Luan. Então o condomínio paga a reforma do carro, depois deixa esses vizinhos se virarem lá para descobrir quem foi efetivamente que causou o dano pela queda aqui, chamada queda anônima. Então essa seria um exemplo de responsabilidade coletiva. Outro exemplo que a gente poderia trabalhar também é com briga de torcida organizada, né? Essas brigas de torcida organizada, quando ocorre um dano, imputa-se a responsabilidade ao grupo ali, né? Sei lá como que é o nome,
a torcida mesmo, geralmente eles fazem uma associação, então imputa a responsabilidade a eles por não conseguir. Sim, na verdade aqui sempre que você pensa em uma responsabilidade que é solidária, acaba se desconstruindo um pouco aquela exigência da culpa, né? Veja que o nosso raciocínio ele é bem diferente do raciocínio do direito penal. Enquanto no direito penal você quer individualizar, quer pegar, analisar a culpa, o dolo, né? E dentro disso ter parâmetros de punição, aqui não, aqui você foca na vítima. Primeiro você resolve o problema da vítima, depois aí você vai pensar em formas que aqueles sujeitos podem descobrir quem que foi responsável ou não para imputar realmente a obrigação àquele que foi realmente o causador do dano. E, então veja que a própria responsabilidade coletiva, ela é como eu diria, uma exceção à regra de que responsabilidade civil e penal elas dialogam o tempo inteiro, e ela é um grande diferencial que vai permitir você perceber que aqui o direito civil trabalha com a vítima. Enquanto o direito penal ele vai oscilando, às vezes ele protege a vítima, às vezes ele protege o réu, né, o acusado. Aqui não, aqui a gente protege a vítima praticamente o tempo inteiro. Vítima, 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 depois você vê que o resto do povo, assim, quem foi imputado a responsabilidade ali, que eles vão definir como verdadeiro responsável pela obrigação ali. Nos danos ambientais isso se amplia ainda mais. O direito ambiental ele vai sempre na responsabilidade solidária. Para vocês terem ideia, as situações de responsabilidade civil ambiental, mesmo sem dano, né, o que a gente vai entrar e falar agora é a exceção da exceção da exceção, e então existe todo um raciocínio diferenciado para a gente fazer aqui. Falei para vocês porque a queda anônima ela é uma questão que gosta de cair, o OAB trabalha com isso em algumas situações, geralmente é um casinho, né? Fala lá que caiu uma planta em cima de um carro, enfim. Caso emblemático aí, clássico. Eu até lembrei esses dias, caiu um ar-condicionado, né? E viraram várias reportagens aí sobre as estruturas de ar-condicionado em cidades mais antigas, regiões de centro, né? Onde tem construções ali mais antigas. Como que você resolve esse tipo de problema, né? Para o direito civil é muito simples, né? Pega as pessoas que habitam o prédio ali e responde todo mundo. Até descobrir quem que foi, de onde que caiu, por que caiu, enfim. Analisar a culpa, analisar realmente a causa do dano fica para depois. Então é isso, na próxima aula a gente continua aqui falando a respeito das espécies de dano. Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, curte aqui embaixo. Se tiver algum amigo ou amiga estudando esse assunto também, compartilhe com ele, dúvidas nos comentários e até a próxima.